Desporto de alta competição. O espaço onde os atletas colocam as ideias no centro do discurso e a cidade no centro do coração. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto. Há quem diga que não há talento sem trabalho, sem foco, sem determinação, sem garra. Há quem diga também que o talento é inspiração, mas é em grande medida transpiração. Mas há talento que parece nascer connosco, que corre no sangue desde os primeiros minutos de vida, do primeiro choro e até da primeira palavra. Quando se tem uma família de campeões, muito difícil será fugir a esse destino, a esse talento. Dinis Varejão tem 18 anos, é atleta de taekwondo e nasceu com esse destino traçado. O pai foi atleta da Seleção Nacional de Taekwondo, é atualmente o seu treinador e uma inspiração para as conquistas que vai alcançando. Sempre se lembra do gosto especial pelo desporto. É como se esse desígnio estivesse escrito nas estrelas, concretizado num destino que cresce a cada dia, a cada novo passo. Porque o talento requer trabalho, já sabemos. Mas ajuda muito quando no sangue está já traçado esse caminho com exemplos muito próximos. Dinis Varejão é o convidado deste episódio de Taekwondo, o desporto que o Dinis pratica. Bem-vindo. Obrigado. Para já, dar-te os parabéns pelo patrocínio. É o primeiro ano que és patrocinado pela Câmara do Porto, a Câmara da tua cidade, em que falaremos do que tu sentes em relação à cidade mais à frente. Por agora, tens 18 anos feitos há relativamente pouco tempo, entraste na maioridade há relativamente pouco tempo, mas o taekwondo não acompanhou, ou seja, não começou agora, não chegou precisamente aos 18, 17 anos, já começou há mais tempo. Sim, eu comecei a treinar taekwondo quando tinha aproximadamente 4, 5 anos, comecei muito cedo. Creio que um motivo que me leva a isso é de estar no sangue. Meu pai é o meu treinador, também esse atleta da seleção, só que na altura dele não havia aqueles patrocínios que há agora, não havia aqueles apoios. E desde então eu decidi seguir. Sempre gostei muito de desporto, desde pequeno sempre fui muito bom na parte da corrida, na parte atlética. Sempre estive acima dos outros, entre aspas, na parte desportiva. Até comparativamente com os mais velhos e tudo mais, eu sempre estive acima deles, entre aspas, novamente, na parte desportiva, não é? Então o teu pai é o teu treinador, foi também atleta de, enfim, alta competição de taekwondo, portanto quase que está no sangue esse bichinho para o desporto. Tu sentiste desde muito cedo ou foi uma coisa que para ti foi natural, do que tu te lembras? Acredito que com 4 ou 5 anos não tenhas muita consciência, mas lembras-te de sempre acompanhar o teu pai, de ver competições? Eu lembro-me que, por exemplo, agora eu vejo que não há tantas competições para os mais pequenos, para os infantis e etc. Mas, por exemplo, na minha altura, quando tinha essa idade de 5, 6 anos, 4, havia competições para quem estava a começar, que era sem medalha, era só medalha de participação, não havia assim um pódio. E eu lembro-me de eu fazer essas competições assim sem valer nada, depois toda a malta assim junta com as medalhas a tirar fotos, e eu gostava desses momentos, por isso acho que sempre gostei de estar a fazer o que estou a fazer. E portanto, como o objetivo era juntar-te a essas imagens de pessoas com medalhas e com conquistas, bora entrar no desporto e tentar ser também eu detentor dessas medalhas. Portanto, para ti, esse objetivo acabou por acalentar essa vontade de ser cada vez melhor. Sim, creio que a minha primeira participação assim a valer uma medalha mais a sério tenha sido quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos talvez, que eu me lembro, não fiquei em primeiro, fiquei em terceiro, mas eu lembro que estava com uma miúda da minha equipa, que era assim das mais velhas já, e ela, assim, parabéns Dinis, ganhaste uma medalha, fins que é de chocolate e morte para a foto. E eu fiquei a morder a medalha para a foto e eu não sei onde é que anda essa foto, nunca mais a vi, mas eu lembro de tirar essa foto. E a partir daí aprendeste a morder a medalha? Há uma técnica para morder a medalha ou não? Não sei, acho que a prática ganha-se. Mas treina-se na medalha de chocolate ou não? Não, eu prefiro na de ouro. Acredito que sim, deve ter um sabor especial, não deve ser tão doce, mas deve ser mais saborosa. É. Tenho tempero extra. Tem tempero extra. Foste ganhando aqui, foste tendo essa oportunidade ao longo dos anos, já lá vamos daqui a pouco. Mas quando é que para ti se torna claro, afirmativo, que é o desporto que fazia sentido por ser herança do teu pai, agora não só por ser herança, mas por ser algo que eu gosto, faz cada vez mais sentido? Quando é que tens essa consciência? Eu sempre gostei de competir, sempre fui muito competitivo da minha forma. Mas eu creio que quando tornei isto mais a sério foi quando tinha mais ou menos 14 anos, que foi a minha primeira prova internacional em Luxemburgo. Fiquei em 5º lugar nessa prova e depois a partir daí eu assim, se calhar fiquei em 5º lugar a primeira vez a competir lá fora, se calhar tenho alguma coisa aqui para dar. E no mesmo ano fui convocado para o Mundial de Júniores
onde eu assim, fogo, tanta malta, nunca vi tanta malta numa competição, tanta bandeira, tanta gente a gritar numa plateia só. E depois eu a competir, tinha malta a mandar-me apoio, pessoas que eu nem conhecia de outros países, do México, da Alemanha, a mandar-me boa sorte para a competição. E eu, fogo, se calhar isto tem alguma coisa para mostrar ao mundo. E então acabou por ser aí a afirmação deste futuro, através destas competições. Quando és convocado para uma competição desse género internacional, tem-se mais nervos, menos nervos, treina-se de outra forma? Eu, por exemplo, quando eu fui para o Mundial de Júniores, estava muito nervoso. Eu lembro-me de estar muito nervoso antes da competição. Eu a tremer, não tinha fome, mas depois ficava sem força do nada. E eu lembro que nessa prova estive muito cansado, fisicamente e psicologicamente, devido aos nervos. Mas, por exemplo, no Europeu de Júniores e no Sub-21, que também fui, nesse aí parecia que já estava mais tranquilo, que já sabia o que ia fazer. Eu creio que a parte dos nervos é algo que se aprende a controlar a partir da experiência do atleta. Aliás, falávamos disso antes de começarmos a gravar esta conversa, que é, tu estavas muito tranquilo, muito relaxado e até disseste que tinhas essa facilidade, e nós comprovamos pelo que já ouvimos, na comunicação oral e essa vontade que tens em frente ao público. Essa gestão de nervos foi uma coisa que foste controlando, foste-se aprendendo a gerir, até porque não estás nervoso agora. Não, estou tranquilo. Eu acho que sempre, desde criança, fui muito calmo como pessoa, seja que não for na vida pessoal, na vida atlética, na vida familiar, sempre tive uma reação muito calma. Por exemplo, pode-me correr mal a competição, mas acho que a minha reação, por dentro vou estar muito irritado, claramente, mas por fora vou estar a mostrar que estou calmo. E acho que é isso que é bom numa competição, tentar manter os nervos de uma forma mais relaxada, para quando se entrar em combate não ficar muito tenso. Na teoria isso é interessante de se perceber, na prática nem sempre é possível. Nem sempre é possível, porque, por exemplo, posso olhar para o meu adversário e subir o histórico dele e vi que é um atleta mais forte, se calhar vou para lá com mais nervos, mas se calhar com mais vontade porque é um atleta maior, mas eu tenho de me desafiar. Mas então como é que se faz essa gestão de nervos? É uma coisa que temos vindo a ouvir vários atletas falar aqui nos diferentes episódios. Quanto mais se combate, menos se está à vontade dentro de um terreno de jogo. Quanto mais se toma consciência das nossas capacidades, mais temos essa consciência de nós próprios. Como é que tu consegues justificar o facto de agora já encarares o desporto também de outra forma, com muito mais tranquilidade? Eu vejo muitos atletas assim, mais velhos que eu, a dizer que o nervo faz parte do jogo, e é verdade, eu concordo com isso. Todo atleta está nervoso antes de combater, até eu que sou mais calmo, mas acho que sim, os nervos aprendem-se a controlar através da experiência ou através dos rituais, entre aspas, que se faz antes do combate. Por exemplo, o meu ritual, normalmente eu gosto de estar calado, sem ninguém à minha volta a chatear-me. Por exemplo, eu tenho muita equipa, quando vou competir tenho a minha equipa que gosta de estar a falar ou uma coisa assim, eu digo, agora é o meu momento, deixa-me estar aqui em paz, meto uns fonezinhos para ouvir uma musiquinha, fico ali um bocadinho parado, faço o aquecimento, volto a ficar parado e depois sigo para a ação. Já estou mais relaxado depois disso. E quando se entra no terreno do jogo e quando se tem muita gente à volta, consegue-se ter essa capacidade de manter essa concentração? Eu acho que quando eu entro no tatami, que é assim no taekwondo, parece que eu paro de ouvir toda a minha volta e sou o treinador, que é o meu pai no caso. Eu sinto-me bastante calmo e deixo as coisas fluir quando estou lá dentro. Portanto, é uma coisa que se aprende também, ou que também nasce connosco, esta capacidade de nos concentrarmos e focarmos no que importa? Eu vejo malta que treina para se focar mais nesse aspecto da concentração e ficar mais calmo durante a competição, porque dizem que ouvem muito o público. Aquele ali insultou-me da plateia, não sei o quê, e aquele está-me a chatear, e não ouço o treinador. Mas eu, desde pequeno, sempre ouvi só o treinador, nunca ouvi a plateia, até que a minha equipa diz: eu disse para tu fazeres aquilo, não ouviste na plateia. Eu não ouvi ninguém, só o treinador. Já se tem quase um ouvido seletivo, para o que importa, sim, não é? Sim. Aliás, é uma voz que tu bem conheces desde que nasceste. Portanto, é quase como se tivesse aí um canal quase único para ouvir o teu pai. Ter o pai como treinador é uma mais-valia, ou às vezes não é uma mais-valia? Tem os seus aspectos positivos e negativos, não é? Então vamos a eles. Os positivos é que sempre vai estar lá ao lado a apoiar, esteja a correr mal o dia ou bem, tenha ganho ou perdido, vai estar lá para me incentivar a continuar. Os maus é que durante a dieta vai estar sempre a controlar a minha dieta e se eu não faço uma coisa certa, se calhar vai-me estar um bocado a dar mais na cabeça durante a viagem para a volta de casa, aquela é que me leva para os treinos e me traz de volta, e acho que isso são os aspectos negativos, mas acho que há mais positivos que negativos. Foi ele que nunca te deixou desistir? Eu acredito que há aqui momentos em que se calhar equaciones se faz sentido, se não faz sentido. Já me questionei várias vezes, principalmente quando era mais novo, ou por exemplo, como me lesiono.
Eu assim, fogo, será que ainda vou conseguir voltar da mesma forma que eu estava antes? Mas eu depois penso assim, vai sempre dar a volta. E depois o meu pai também me diz técnicas, porque ele também tirou o desporto e um pouco de medicina, assim, desportiva. E diz-me coisas que eu posso fazer para melhorar das lesões. Incentiva-me, assim, fora do taekwondo, incentiva-me como pessoa para continuar. Vamos então perceber como é que é o teu dia-a-dia e perceber como é que é esta tua ligação ao taekwondo. Treinas todos os dias? Como é que é um bocadinho a tua rotina? Treino todos os dias, de segunda a sábado. Domingo é o dia da família para descansar. Também para o teu pai, não é? Sim. Ou seja, é para vocês os dois. Sim. Mas treinas depois das aulas? Não sei se neste momento ainda estás a estudar ou não. Estou antigamente no secundário, agora estou na faculdade. No secundário tinha aulas das 8 às 5 e depois tinha os treinos às 6. Era muito cansativo. Mas agora só estou com um horário de manhã e o treino é sempre à tarde, menos sábado é sempre de manhã. E agora já me sinto mais tranquilo. Estamos a falar de um treino que tem quantas horas, mais ou menos? Entre uma hora, normalmente é segunda, quarta e sexta, 1h30 ou mais, dependendo dos exercícios, porque aí já não temos um tempo tão definido. É terça, quinta e sábado. E vai-se sempre com a mesma vontade para os treinos ou às vezes não? Definitivamente não. Há dias que uma pessoa só quer ficar em casa a descansar, ou o dia correu mal, só não quero ver mais ninguém, só quero ficar no meu cantinho, mas depois a disciplina que se aprende no desporto está lá e tem que se manter. E vai-se com sentido de compromisso? Tem que ser. Só isso é que faz sentido? O que é que para ti faz sentido nesta relação tão íntima, digamos assim, com o desporto? Esse sentido de compromisso? Saber que é pelo desporto que também se consegue afirmar alguma diferença no teu bem-estar e na tua afirmação enquanto atleta, o que é que tu colocarias como principais características para que essa ligação, esse casamento entre ti e o desporto funcione tão bem? Eu acho que já são uns anos que estamos juntos, não é? E a disciplina que se cria depois de não querer abandonar o hábito que se tem e de querer sempre ser melhor também está lá. Eu não posso faltar um treino, senão se calhar no dia a seguir já não vou estar tão bom como no dia anterior. Mas o objetivo é sempre ser melhor do que o dia anterior. E tens, para além do teu pai, eu acredito que tenha sido uma referência para ti. Sim. Nesta tua formação e neste teu crescimento, que ainda continua. Tens outros colegas que também são, de uma forma quase bilateral, referências no sentido em que tu és para eles e eles também são para ti? Eu lembro na altura que eu entrei no taekwondo, quando tinha 5, 6 anos, mais ou menos, havia atletas assim, mais experientes, eu olhava para eles assim, um dia quero combater como aquele ali. E depois também me lembro de vê-los na televisão, nos mundiais e etc. E eu, um dia quero estar no lugar deles e consegui chegar, felizmente. E hoje em dia a minha inspiração é ajudar os mais novos que estão lá nos treinos também, inspirá-los a mostrar que também podem conseguir chegar onde eu cheguei. Então, na altura, quando tu eras mais novo, de certeza que o teu pai te deu muitos conselhos. O que é que tu agora aproveitas para passar aos mais novos essas boas práticas que os incentivam a seguir mais longe? Ver se realmente querem aquilo, porque há crianças, podemos dizer assim, que entram no desporto, se calhar porque o pai obrigou, ou a mãe, ou porque só querem ter um passatempo depois das aulas, não sei. Mas ver se realmente querem o desporto que estão inseridos, depois seguir em frente, ver se é realmente aquilo, depois de competir, se correr bem ou correr mal, se vai realmente manter ali a motivação ou a disciplina. Eu acho que é a persistência que vai fazer o atleta ver se quer realmente aquilo ou não. E é esse o conceito que tu dás, que é para, num primeiro momento, perceber se é aquilo mesmo e se querem para acreditarem que é possível. No caso é persistir e tentar mais que uma vez, dar uma segunda chance e tentar ser melhor. Há algum desporto, por exemplo, que tu deixaste pelo caminho, que gostavas de ter experimentado e gostavas de ter desenvolvido? Eu gostava muito de ter experimentado atletismo, porque eu sempre fui muito rápido, sempre tive muito impulso na parte de salto. Por exemplo, bati vários recordes de velocidade lá na escola, quando eu andava na escola, e de tudo que era atletismo eu bati recordes na escola. Portanto, és um fã de corta-mato? De sprints. Sprint. 100 metros. Não é bem corta-mato, eu lembro-me dos corta-matos quando toda a gente fazia na escola, portanto... Mas também ficava em primeiro. Também ficava em primeiro, estás a ver. Afinal, perdeu-se aí um atleta de atletismo, mas ganhou-se um atleta de taekwondo. É verdade. Mas é uma coisa que te deixa triste, não teres... Mais ou menos, eu se calhar gostava, se eu voltasse atrás, se calhar fazer, nem que fosse um treininho ou outro, só para experimentar ali o atletismo. Porque agora estou com uma lesão no joelho, já não me deixa correr como corria, mas ainda continuo a ser rápido. Falávamos, aliás, no início, antes de começarmos a gravar, das lesões Sim. que tens no joelho. Como é que se lida com as lesões quando se é um atleta de alta competição? Eu tento não pensar muito nelas.
continuo a treinar, faço reforço em casa, ao joelho, no caso, fazer os tratamentos certos e continuar a treinar e nunca desistir, não pensar tanto na lesão em si, porque se pensarmos na lesão, se calhar vamos estar a interiorizar que aquilo está-nos a doer e não nos vai deixar fazer o exercício, no caso, não é? Mas às vezes não é fácil. A dor, o pensamento muitas vezes não se sobrepõe à dor. A dor está lá, não é? Sim, sim. Mas... Já cheguei a combater várias vezes com ela. E é fácil? Não é fácil. Não é fácil, mas tem de ser, não é? Se queremos continuar na altitude que estamos, tem de ser este compromisso. Falavas aí em combater, eu estava a ver aqui no teu currículo que tens várias classificações, boas classificações em vários campeonatos e várias competições. Se tu pudesses destacar 2 ou 3 que marcaram de alguma forma este teu caminho, o que é que tu destacarias? Se calhar destacava esse de Luxemburgo, que me fez continuar em frente. A ida ao Mundial, na mesma não me ter corrido tão bem, também marcava essa como uma das principais, que foi fogo. Representei a seleção, agora é continuar em frente. E se calhar uma que eu me senti muito bem, mas apesar de não ter ganho, foi o Europeu de Sub-21, que foi uma competição que eu me senti muito relaxado em termos de competição. Sentia que estava a fluir o combate, mesmo não ter ganho, mas acho que estava com os pés e cabeça no tatami. Vamos só situar em termos de anos, foi quando? Foi há 2 anos, creio eu. O Europeu de Sub-21 e as outras 2 competições? Foi há 3, 4 anos. Portanto, são títulos e feitos mais ou menos recentes. Quanto a objetivos para 2025, o que é que existe aí no papel, e na mente e, acima de tudo, na motivação? Para 2025 agora é tratar da lesão, voltar mais forte, também fazer pontos a nível internacional, fazer mais competições a nível internacional e preparar-me para 2028. 2028, Sim. Que é Jogos Olímpicos. É um objetivo teu? Sempre foi. Desde miúdo? Desde miúdo sempre quis aparecer na televisão como um atleta de alto rendimento, a representar a seleção nos níveis olímpicos. O que é que os Jogos Olímpicos têm? Para mim, que não sou desportista, eu entendo enquanto espectador, mas enquanto desportista deve ter um significado ainda maior. Para ti, o que é que representará chegar aos Jogos Olímpicos na tua modalidade e até para ti próprio, enquanto pessoa que tem estes objetivos bem traçados? Eu acho que é estar entre os melhores. Esse é o meu objetivo, é estar entre os melhores, receber reconhecimento, entre aspas, dentro do desporto, ter pessoas a inspirarem-se em mim, como atleta, como pessoa, mas eu acho que o principal é estar entre os melhores e representar a bandeira. É um desporto que em Portugal está bem representado, bem desenvolvido, ou tu achas que ainda há um caminho a ser feito? Eu acho que ultimamente tem-se vindo a desenvolver mais, mas acho que comparativamente a muitos outros esportes é muito desvalorizado. E tu achas que isso acontece porquê? Por ser um desporto que é mal interpretado? Não sei se é bem isso, se calhar é pelas pessoas não darem a chance de experimentar, se calhar. Por exemplo, há muita gente que compara o taekwondo com o karaté, mas apesar de ter coisas semelhantes, não tem nada a ver ao mesmo tempo, não é? Se calhar as pessoas vão para o karaté por ser mais conhecido e não vão para o taekwondo, por exemplo. Mas acho que outra parte que não está desenvolvida é essa parte do conhecimento, não é? Eu acho que na realidade toda a gente mistura no mesmo pacote os desportos de combate. Boxe, judo, karaté, taekwondo. Kickbox. É tudo a mesma coisa, é tudo lutar. É. E há que desmistificar aqui um bocadinho tudo isto, porque todos eles são diferentes e todos eles não têm como base a violência. Não é essa a base, não é? São desportos saudáveis. E convém também fazermos aqui um bocadinho de pedagogia para quem nos ouve, não é? Até porque as pessoas que normalmente fazem combate são geralmente mais calminhas que as que não fazem. Também já ouvimos dizer, toda a gente que passa aqui de desportos de combate diz exatamente a mesma coisa. São pessoas muito mais calmas do que propriamente outros atletas de desportos ditos mais calmos e que têm mesmo esta predisposição, paciência também, como se requer para um desporto de alta competição. O taekwondo, vamos muito rapidamente rever aqui algumas noções básicas. Fala-me um bocadinho do que é este desporto e quais são as técnicas principais para reavivar a memória de quem ouviu episódios anteriores e já não se lembra. Este desporto é algo que quer fazer espetáculo para as pessoas verem. Por exemplo, quando eu combato, eu gosto de ter o público a aplaudir depois de combater, dizer que gostou de ver o meu combate, que há muita gente que me vem dizer eu vi o teu combate, tens um combate muito bonito. E normalmente há muitos combates parados, podemos assim dizer, que é só uma técnica ou outra. Eu gosto de improvisar mais, podemos assim dizer, fazer um freestyle dentro do combate, com técnicas mais envolvidas, técnicas mais simples nos momentos necessários. Mas eu acho que o taekwondo é a beleza de combate e não só o combate em si. Para além disto, mais, o melhor é mesmo ver, que é para perceber isso que acabaste de dizer. Quando dizes que o teu jogo é um jogo bonito, o que é que queres dizer com isso? Porque é uma descrição interessante. Por exemplo, usar rotações, fazer muitos pontapés à cabeça de formas que geralmente as pessoas não conseguem. Por dentro, por exemplo, corpo a corpo. Normalmente a pessoa vai pôr o pé pelo lado da cabeça e eu meto pelo centro, por dentro do colete. Fazer este tipo de pontapés assim, as pessoas acham que é muito bonito. Ou fazer simulações, fazer vários controles de perna.
É um bocadinho aquilo que tu vais fazendo e quando és espectador dos teus próprios combates? Sou várias vezes, principalmente quando perco. Consegues ser mais autoelogioso ou autocrítico? Autocrítico. Sempre? Sempre. Ou seja, olhas e dizes que calhar tinha feito de outra forma. Na mesma que eu ganho, eu olho para o combate. Se calhar podia não ter levado aquele ponto, ou podia ter feito outro. E tentas emendar isso no combate seguinte? Sim. Consegues ou às vezes... Geralmente volto melhor. É sempre uma evolução positiva, é sempre uma evolução crescente. Sim. Não é? E vai-se fazendo este ajuste também consoante se vai vendo. Para além do teu combate, também és espectador de taekwondo de outros combates? Sim. Por exemplo, uma pessoa que eu assisto muito foi a Leonor Correia, que também esteve cá anteriormente, que é da minha equipa. Também tento perceber o combate dela para quando ela combate voltar e eu dizer o que é que podia ter melhorado no combate dela, mesmo tendo ganho ou perdido. Pessoas que eu gosto de assistir a combater. O Renato, que também já esteve cá anteriormente, também já foi da minha equipa, eu gosto de vê-lo a combater. Não só por ter sido da minha equipa, agora não é, mas porque eu gosto de ver o combate dele, que tem um combate com raça. Eu acho que cada atleta tem os seus pontos altos e baixos. Cada um tem as suas mais-valias e menos-valias, tu vais-te identificando com cada um deles, e o interessante disto tudo é todos aprendem com todos. Exato. Acima de tudo é isto, que cada um tendo a sua forma muito específica de combater, acabam por ser todos especiais na sua forma quase individualizada de combater. Todos já passaram por cá, disseste tu e bem, todos eles já, nomeadamente a Leonor e o Renato, já passaram por cá, porque são atletas apoiados também pelo programa de patrocínio, tal como tu este ano. O que é que representou para ti quando recebeste este anúncio? Fiquei bastante feliz, porque é algo que eu nunca pensei que iria receber. Assim, um desporto não tão valorizado a receber um apoio, eu fiquei bastante feliz. Isto se calhar ainda deu mais motivação para continuar. O que é que um apoio deste género representa para um atleta que tem ambições internacionais? É um apoio importante para a aquisição de uma série de objetos e não só, que são importantes para o próprio desporto? Eu creio que seja mais para a parte de viajar, para fazer pontos a nível internacional, até mesmo para comprar equipamentos. Por exemplo, se uma proteção minha rasgou, vou usar o apoio para me ajudar a comprar essa proteção, e acho que isso é uma parte que motiva bastante. O que é que tu dirias a atletas mais novos ou mais velhos que nunca tiveram este apoio para se candidatarem a este apoio? Recomendarias porquê? Recomendaria porque é uma ótima ajuda para o atleta e se calhar até ajuda a enaltecer o desporto em si, seja diretamente ou indiretamente, porque o atleta e o desporto vai estar lá escrito no papel, não é? E teres a tua cidade a apoiar-te também tem ou seja, o patrocínio não é um patrocínio normal, é um patrocínio da tua cidade que te reconhece valor e que te apoia. O que é que isto representa e o que é que a cidade neste momento é para ti? Até nesta relação muito de ponte que tu falavas atrás, é quase o sítio de casa, não é? Eu sempre vivi em Rio Tinto, não foi no Porto. Nasci cá no Porto, mas sempre vivi em Rio Tinto. É ao lado? Sim, é ao lado. Sempre fiz os meus estudos cá no Porto e sempre tive com os meus amigos cá no Porto e etc. Por isso sinto que o Porto é uma casa para mim e agora com o apoio até me sinto mais acolhido. É quase como se tivesse aqui um regresso à origem. Nasceste cá, saíste, mas voltaste, quer dizer, Rio Tinto é aqui ao lado, não é? Rio Tinto é Porto quase, não é? Espero que os rio-tintenses, creio que se chamam assim. Eles não ficam chateados. Não ficam chateados, depois não, quando nos diga que aquilo é Porto. Eu acho que eles até ficam felizes, mas... Estão a ser mencionados. Estão a ser mencionados. Falaste aqui um bocadinho dos objetivos para longo prazo, também falaste aqui um bocadinho destas próximas batalhas que traz muito individuais, que é o combate dessa lesão, e fazendo aqui uma volta quase de 360 graus e voltando ao início desta nossa conversa, ter pais que incentivam os filhos desde muito novos para a prática desportiva é sempre uma mais-valia para qualquer família. Eu acho que depende da pessoa em questão, porque há pessoas que se calhar não gostam de ser tão pressionadas, ao ser pressionadas se calhar, está-me a pressionar muito, vou deixar isto para lá e já não vou querer mais saber disto. Ou se calhar outras pessoas que vão se sentir mais motivadas por ter esse apoio, estar sempre em cima deles. Se calhar se fosse o meu caso, como já sempre tive habituado desde pequeno, meu pai está ligado àquilo também, e a minha mãe também me sempre apoiou, seja na parte das dietas, ela, Dinis, tens de comer mais um bocadinho, eu, mãe, não posso. E ela, eu percebo, mas eu só depois da pesagem. E depois ela diz, sempre que eu volto da pesagem tem lá uma taça cheia de frutas que eu peço, que só comida para eu comer depois da pesagem. E acho que esse apoio é interessante. Essa ditadura da pesagem é uma coisa difícil. Isso é o pior. Se manter, é o pior adversário de um atleta. É o pior adversário de um atleta, é muito mais do que o próprio adversário físico dentro do tatame, é a própria dieta e é um combate contigo próprio. Então vamos fazer aqui um exercício de imaginação.
Vamos imaginar que eu tinha aqui tudo o que tu imaginas que eu pudesse ter num supermercado. Eu era um supermercado e tinha aqui qualquer coisa para te oferecer e que tu habitualmente não podes comer, mas que não resistes. Era o quê? O que é que o desporto não te permite comer no dia-a-dia, mas que tu gostas muito? Se calhar no verão era um gelado. Que habitualmente não podes. Habitualmente não. Esse foi um dos alimentos que te cortaram, mas há outros que te cortaram e que tu... Eu acho que a parte de cortes é mais na água, que me cansa mais. Mas eu acho que na parte da dieta, o que cansa mais o atleta não é a dieta em si, mas é estar a mantê-lo durante bastante tempo até chegar à competição. E depois na última semana cortar a água toda. Isso é que é a pior parte. Não podes beber água. Na última semana eu só bebo, por exemplo, na semana anterior à competição, vamos imaginar, bebo, por exemplo, 3, 4 litros de água por dia. Depois na semana de competição bebo um copinho só e no dia da pesagem não bebo nada. Ok, um copo de água por dia. É. Como é que se vive com um copo de água por dia? Como o corpo já vai estar cheio de água da semana anterior, o corpo vai estar a expelir a água toda na semana de competição e aquele copinho vai confundir o corpo a dizer que estamos a beber água ainda. Por acaso nunca tinha pensado assim nessa forma tão numérica, não é? Tipo de 3, 4 litros para um copo de água, que não sei quanto é que será, o corpo acaba por ser domesticado, de certa forma. Sim. Ele consegue perceber, consegue identificar o produto, mas não precisa dele e vai lá buscá-lo. É interessante isso, por acaso. Mas fala-me então, mesmo para fechar, como é que é essa dieta tão restritiva? Só para ficarmos aqui todos a pensar que logo à noite não vamos comer isso, não é? No meu caso, por exemplo, é comer gomas para manter energia. Tenho sempre lá um pacotinho de gomas. Nos dias de pesagem, tenho sempre lá gomas para manter energia. Na parte da comida, normalmente eu corto um bocado mais os hidratos, o arroz, a massa, e como mais carne. Bebo muita água, menos na semana de competição. Na semana da competição, sim. E acho que a base é essa. Ou seja, também não é assim tão restritivo como eu poderia achar. Eu até achei que seria qualquer coisa como vegetais, hortaliça, só. Há muita gente que faz esse tipo de dietas, mas no meu caso não. E normalmente eu como mais carne do que hidratos. E acaba por te ajudar a desenvolver Sim. outro tipo de capacidades. Dinis, obrigado por teres vindo e parabéns. Obrigado por me terem recebido. Porto de Alta Competição. Um podcast da Ágora, Cultura e Desporto do Porto.